O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Vejamos agora diferentes categorias de mundos habitados. Para nós entendermos todo o processo de transição e transformação da Terra no mundo de regeneração, é importante entender que existem diferentes categorias de mundo. Kardec diz: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. São os planetas inferiores à Terra. Temos os de condição mediana, como a Terra, e temos os superiores à Terra. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então vai evoluindo os planetas e as humanidades que habitam esses planetas. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Vejamos a divisão dos mundos habitados. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. O que vai caracterizar um planeta de primitivo, expiações e provas, regeneração e assim por diante, é a condição da humanidade que habita aquele planeta. É claro que a humanidade mais primitiva vai habitar planetas também fisicamente mais primitivos. A Terra já foi um planeta das cavernas, de homem das cavernas, quando ela era um planeta primitivo. Ela já não é mais primitivo, está terminando o seu segundo ciclo de planeta. Então, as primeiras encarnações do espírito que alcançou o reino hominal vai se dar nos mundos primitivos. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. É o caso da Terra. O mal prevalece sobre o bem. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. É essa categoria que a Terra vai se tornar. Percebamos aqui
que os benfeitores dizem, aqui é um texto de Kardec, baseado nos ensinamentos dos Espíritos. Kardec diz assim: mundo de regeneração nos quais as almas ainda têm o que expiar. Nós vamos ver daqui a pouco um outro texto de Santo Agostinho, dizendo que num planeta de regeneração não há mais as angústias da expiação. Então daqui a pouco nós vamos voltar a essa questão da expiação, porque parece que há uma aparente contradição entre o texto de Kardec e o texto de Santo Agostinho. É só uma aparente contradição. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Então, se no mundo ditoso ainda existe o mal, no mundo de regeneração também ainda existe o mal. Só que o bem sobrepuja o mal. É preciso entender o mal diferente daquilo que nós estamos acostumados a dizer que é o mal. O mal do planeta de expiações e provas é da grande maioria dos seus habitantes. Um mal extremamente ativo. O mal que ainda existe no planeta de regeneração e no mundo ditoso não é um mal ativo. Onde está esse mal? Dentro de nós, dos espíritos que ainda não se purificaram. Se nós ainda trazemos imperfeições, as imperfeições ainda são o mal em si mesmo. Esse mal não seria o não fazer o bem no limite das suas forças, no caso de um planeta de expiações e provas, sim. Num planeta de expiações e provas, aqueles que já estão voltados ao bem são convidados a fazer o bem no limite das suas forças. A partir do momento que o espírito que está em evolução alcança essa condição, ele nunca mais vai fazer corpo mole para fazer o bem. Num planeta de regeneração, todo mundo faz o bem no limite das suas forças. Mas o mal ainda existe. Onde? No interior de nós, nos sentimentos egóicos que ainda nós nutrimos. Orgulho, egoísmo, são sentimentos que não se transformam de uma hora para outra. Por isso que no planeta de regeneração ainda existem provações. Nós vamos ver os detalhes que Santo Agostinho coloca de um planeta de regeneração e nós vamos ver que ainda existem dificuldades. Esse é o mal que acaba se exteriorizando fora de nós também, mas não como o mal existe na Terra. Esse mal, o mal pelo mal, o mal deliberado, o espírito empedernido no mal não existe no planeta de regeneração, muito menos no mundo ditoso. Dá para entender isso, gente, a diferença? É um mal, não é um mal pandêmico, como existe no planeta de expiações e provas, um mal generalizado no planeta inteiro, entre as nações, entre os povos, entre as pessoas, entre os vizinhos. Existe esse mal no planeta de expiações e provas, e no mundo primitivo também. No mundo de regeneração, esse mal é pontual. Por exemplo, nós que estamos aqui, com certeza já desejamos o bem, não desejamos? Muitos de nós nos esforçamos realmente para fazer o bem no limite das nossas forças. Mas de vez em quando a gente não escorrega e não trata mal os outros. Às vezes até do nosso lado, na nossa mesma família, a gente dá uma resposta de mau jeito para o outro. Não é um mal? Agora, é um mal diferente de dar um tiro na testa do outro? Completamente diferente. Você dá uma má resposta para alguém, né? É muito mais suave esse mal do que dar um tiro na testa do outro. Num planeta de regeneração já não há os assassinatos que tem no planeta de expiações e provas. Mas uma pessoa dando uma má resposta para alguém ainda existe. Tratando mal alguém sem querer ainda existe. Deu para entender? Então é um mal que ainda não existe no espírito que ainda traz imperfeições se manifestando.
mas não o mal deliberado. Isso que devemos entender por esse mal que Kardec coloca aqui. Porque se até nos mundos ditosos o bem sobrepuja o mal, significa que o mal ainda existe. Faz sentido ou não? Ele existe, só que é um mal completamente diferente do que nós estamos acostumados a falar que é mal. O mal das imperfeições que ainda nos caracteriza, diferente do espírito empedernido no mal, que faz o mal por prazer. Ele sente prazer no sofrimento do outro. Uma pessoa que está buscando o seu processo de elevação jamais sentiria prazer com o mal-estar do outro. Às vezes na hora a gente sente até mal com o mal que nós fizemos e se arrepende, e aí nós buscamos reparar, mas já fizemos, e aí? Não dá para rebobinar a fita e desfazer o mal que já foi feito, dá para repará-lo, mas acontece, não acontece? Então, um planeta de regeneração é importante que a gente veja. Comparado com a Terra hoje, é um paraíso, mas não é um paraíso de anjos, de ainda espíritos em evolução, mundos celestes ou divinos. Aqui sim, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então essa é a última categoria dos planetas habitados. Aqui ainda espíritos encarnados, que estão praticamente se depurando, já próximo de alcançar a pureza espiritual. Quando é que nós não precisamos encarnar mais? Quando alcançamos a condição de espíritos puros. Só reencarnaremos em missão, como o caso de Jesus. Então o mundo celeste divino, vamos imaginar um mundo que só existisse espírito como Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, Gandhi e outros mais. Existem, encarnados. É o mundo celeste divino, né? Seria tão bom se a Terra fosse assim, né? Mas vai chegar lá. Vai chegar. Ainda falta 3 degraus para chegar lá. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Dispensa até explicação isso aí. A gente conhece muito bem esse planeta, né? Do jeito como ele ainda está. Vejamos agora os mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma arrependida encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então vejamos aqui, Santo Agostinho coloca uma condição imprescindível para viver no mundo de regeneração. Está sublinhado: arrependimento. Não é arrependimento da chamada Madalena arrependida, daquela que de choro de crocodilo, como se diz, né, popularmente. O falso arrependimento. É arrependimento, a alma arrependida. Eu errei, reconheço que errei, assumo a responsabilidade pelo erro, estou arrependido e quero reparar o meu erro. O processo de evolução, diz o livro Céu e Inferno, começa no arrependimento, passa pela expiação e termina na reparação. Então a alma arrependida encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. O arrependimento sincero da pessoa que
deseja o bem pelo bem, que Jesus chama nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Então a terra é dos brandos e pacíficos, dos que se arrependeram verdadeiramente de ter praticado o mal. Podemos estar nessa condição, gente? Todos nós, sem exceção, todos, sem exceção, podemos estar nessa condição. Sinceramente arrependidos, desejando o bem pelo bem, apesar de todo o mal que nós já fizemos, principalmente em outras existências. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas libertas das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então aqui Santo Agostinho coloca várias características do planeta de regeneração. Ainda estamos sujeitos à matéria, porque todo esse processo não se muda de uma hora para outra. E por isso temos as sensações e os desejos. Agora já não existem paixões. Qual é a diferença das paixões para as sensações e desejos? Na paixão não há o limite. E que mais? É um processo vicioso em si mesmo. Então aí ele dá alguns exemplos de paixão. Orgulho que impõe silêncio ao coração. Eu sou melhor do que os outros. Isso é cabível em um planeta em que há brandos e pacíficos? Não. Existe um senso de igualdade, um senso de fraternidade. Então o orgulho não impõe silêncio ao coração. Significa que o orgulho foi completamente banido? Ainda não. Mas não, ainda existe orgulho, não o orgulho que impõe silêncio ao coração. Dá para perceber a diferença entre uma coisa e outra? Quando nós deliberadamente sentimos superiores aos outros, esse é orgulho manifesto, que gera arrogância, que gera um processo de falsa superioridade sobre os outros. Quando nós começamos a refletir que nós somos iguais aos outros, que nós temos as mesmas possibilidades de crescer que os outros, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar a umidecer o nosso orgulho. E esse processo leva tempo para humildar o orgulho a tal ponto de não ter nenhuma resquício desse sentimento, como um Bezerra de Menezes tem, uma Joana de Ângeles tem, que nós estamos muito distante dessa condição. O fato do planeta de começar a ser de regeneração não vai mudar a nossa condição. Agora, o processo de umidecer o orgulho para que nós nos libertemos da inveja que tortura, do ódio que sufoca, isso nós já podemos fazer agora, ainda a Terra, num planeta de expiações e provas, não podemos? Aliás, quem não fizer, não vai ficar aqui, porque é isso que é estar na Judéia e subir nos montes, fazer esse trabalho, porque o que vai garantir a nossa continuidade aqui, né? Nós vamos desencarnar e vamos, se tivermos nessa condição de umidecer o orgulho, não liberado dele totalmente, porque isso não é possível em uma ou duas existências apenas, mas já sem esse ódio que sufoca, sem inveja, sem o ciúme, sem todas as paixões que escravizam o espírito. Porque aqueles que não se libertarem das paixões
permanecerão no planeta regenerado? Terão que ir para um planeta onde as paixões são cultivadas, que é um planeta de expiações e provas. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Essa é a condição para permanecer no planeta de regeneração. Para permanecer não, para estar num planeta. Né? Para permanecer no caso da Terra, que vai se tornar um planeta desse tipo. Então, escritas nas frontes a palavra amor. É a pessoa que faz esforços para amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. É a pessoa que faz esforços para fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feita a si mesmo. Que ele diz, que Santo Agostinho coloca, da perfeita equidade que preside as relações sociais. Nós não precisaremos mais de leis humanas para não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós. Porque nós estaremos cumprindo o quê? As leis divinas presentes na nossa própria consciência. Então nós não precisaremos de uma lei para nos impedir de fazer uma coisa, porque se nós não fizermos aquilo, vamos para a cadeia. A lei já vai estar vivida dentro de nós, na nossa própria consciência. Porque as leis humanas tentam copiar minimamente que sejam as leis divinas. Então, por isso os brandos e os pacíficos herdarão a terra. Não haverá mais guerras, não haverá mais assassinatos, não haverá mais nada disso. Por quê? Porque todos reconhecer-se-ão como irmãos. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então não é um mundo perfeito, é um mundo em que as pessoas aurem forças para essa regeneração, a aurora da felicidade. Se aqui na Terra, no estádio que ela está, já é possível uma felicidade relativa, mesmo tendo tanta iniquidade à nossa volta, porque essa felicidade é interior, só diz respeito a nós, imagina num planeta de regeneração que não há mais iniquidade. Então a felicidade vai ser muito mais pujante, muito mais plena. Mas ainda estamos sujeitos às leis da matéria. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Então aqui que tem aquela aparente contradição que nós comentamos. Kardec diz que no planeta de regeneração ainda há expiação. Santo Agostinho diz aqui que a alma arrependida, que reencarna num planeta de expiações e de regeneração, não tem mais as pungentes angústias da expiação. Por que é uma aparente contradição? Os poucos, porque no planeta de expiações e provas, o que acontece? A maioria está sendo convidada a expiar, mas a maioria não expia. Por quê? Porque se rebela contra as leis divinas, se revolta. Todas as vezes que vem um sofrimento na nossa vida, uma dor expiatória, e a pessoa recebe aquela dor, aquele sofrimento, com revolta,
É um convite à expiação, mas sem expiação. Porque o que significa expiação? O prefixo ex significa extrair. Pia significa pureza. Ação para extrair a pureza. Onde está a pureza? Dentro de nós mesmos, na nossa própria essência divina. Nós só expiamos quando fazemos o quê? Quando aceitamos amorosamente a dor, colocando o amor sobre a dor, e aí voltamos à pureza que nós não deveríamos ter nos afastado. Nós não deveríamos ter praticado atos de desamor. A parábola do filho pródigo, na primeira etapa do filho pródigo, mostra bem isso. Ele se afasta para terras longínquas, simbolizando os atos de desamor praticado para cultivar as paixões, depois retorna para casa, nesse processo de retorno, arrependido, para expiar os seus débitos, pelo trabalho do bem. Então, Kardec fala que a alma que ainda tem a expiar, a grande maioria no planeta de regeneração não tem nada a expiar. Mas a alma, o espírito, sinceramente arrependido mesmo, pode permanecer no planeta de regeneração para, aí já livre desse mal pelo mal, poder expiar com mais eficiência. Mas sem as angústias que existem no planeta de expiações e provas. Porque o espírito, nesse caso, aceita de bom grado o processo. Porque ele percebe que ele está passando por aquilo para se depurar. Ficou claro isso, gente? Por exemplo, um continente como a África, que quase que 100%, nós poderíamos dizer, com raríssimas exceções, as pessoas que renascem nesse continente estão em expiação. Ele vai mudar de uma hora para outra? Então, a mudança num continente como a África, que ainda está muito primitivo, ele está mais para primitivo do que até para um planeta de expiações e provas no final do seu processo. Existem povos lá que ainda têm canibalismo, existem povos que, por exemplo, o feiticeiro manda estuprar uma criança. Por exemplo, lá tem países que eles estupram crianças pequenas para curar de AIDS. O feiticeiro da tribo manda os homens fazerem isso, né? Então a gente vê que é uma coisa muito ainda primitiva. Esses povos todos não vão mudar simplesmente porque a Terra vai mudar para a regeneração. Agora, já existem povos já propensos a essa mudança. Então, a Terra como um todo não vai mudar homogeneamente. Então, aqueles espíritos que ainda têm a expiar, renasceriam entre esses povos mais primitivos do planeta, para que, pelo intelecto, eles possam auxiliar o planeta e, ao mesmo tempo, expiarem os seus débitos. Mas aí sem as angústias da expiação. Enquanto que hoje é angustiante renascer numa situação de passar fome até virar um esqueleto, como acontece na África. Ser estuprado numa situação como essa. Agora, esse processo dos espíritos extremamente empedernidos no mal já não vai mais acontecer no planeta de regeneração. Porque quem é que inspira os feiticeiros da tribo falarem isso para as pessoas? São os espíritos das trevas. Os que estão desencarnados inspiram os seus congêneres que estão encarnados, que são esses feiticeiros, para que as pessoas façam mal pelo mal. Isso já não existirá mais na Terra. Como a Terra toda vai ser liberada dos espíritos das sombras, o que vai sobrar é ainda essa questão da primitividade, mas fruto da ignorância, não do mal deliberado, que é uma diferença. E aí
aqueles que estiverem a espiar, em a Gênesis nós vamos ver um texto que Kardec fala literalmente sobre isso, vão espiar nessas raças mais atrasadas do planeta, esses povos mais atrasados. E aqueles que estiverem em povos mais desenvolvidos, principalmente moralmente, como é o caso do nosso país, que temos pessoas mais propensas a se engajar no Consolador, no Evangelho redivivo, vão ter um compromisso da regeneração do planeta inteiro. No mundo de regeneração, todos nós não teremos algo a espiar? Não necessariamente. Espiar é extrair a pureza, mas daquele que se afastou deliberadamente da pureza. Os que estão em provação já estão no processo de pureza. Não é de pureza já desenvolvida, pureza em processo de desenvolvimento. Então há uma diferença. Espiar aquele que fez o mal deliberadamente. Nós já fizemos isso em outras existências. Senão não estaríamos à frente do movimento espírita, realizando todo o trabalho do bem que realizamos. Então, numa situação como essa, é uma situação de provação, já não é mais expiação. Quando você entra no processo da provação, a provação vai continuar. No planeta de regeneração ainda existem as provas. Nós acabamos de ver nesse mesmo texto. Ainda tem de suportar provas, mas sem a pungente angústia da expiação. Aquela expiação no sentido de um convite para o espírito expiar, mas que ele recebe com rebeldia. A gente vê isso muito, quem faz, por exemplo, trabalho do SAPSE, às vezes você vai num bairro de periferia, você vai numa casa, uma ao lado da outra. Uma você vê a pessoa espiando, na outra você vê a pessoa passando pela pobreza, pela miséria, mas sem a expiação. A que está espiando, a casa é pobre, mas é asseadinha, tudo limpinho, todas as coisas no lugar, ajeitada. A pessoa, você vê que a pessoa está passando por aquilo resignada. Na outra, a mesma pobreza, mas tudo sujo, tudo de qualquer jeito, a pessoa revoltada. Essa segunda não está espiando, apesar de estar passando por uma situação dolorosa, ela cria o sofrimento maior do que deveria, porque não espia, porque não recebe de uma forma mansa e humilde de coração aquela dor que é para o seu próprio benefício. É uma experiência desagradável para o seu próprio benefício, mas a pessoa recebe com desamor, rebeldia e orgulho. Esse tipo de expiação não terá mais na Terra. De convite, né? Porque o espírito é convidado, ele não aceita, a grande maioria não aceita, e aí entra nessas angústias da expiação. Que no caso do planeta de regeneração, quem estiver aqui só vai ficar aqui aqueles arrependidos, aqueles que estão dispostos a humildecer o orgulho, amansar a rebeldia e transformar o desamor em amor. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, no planeta de regeneração, nós temos uma visão mais ampla do futuro. Nós temos gozos que no planeta de expiações e provas não tem. Qual é o gozo que no planeta de expiações e provas ainda é para uma minoria? Que é muito maior do que qualquer gozo das paixões. Os gozos espirituais, da consciência tranquila, do trabalho do bem sendo efetivado. Num planeta de expiações e provas ainda é uma minoria que busca esse tipo de gozo. A grande maioria está centrado no gozo puramente passional das paixões. Então liberta, a alma
pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Então, no planeta de regeneração, o nosso próprio perispírito vai se modificar, vai ficar mais leve. E, consequentemente, o corpo também. O benfeitor Órion, nós vamos ver um texto, uma fala dele, e até os nossos corpos vão perder alguns órgãos e vão ficar mais leves. Mas nesses mundos ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, vejamos aqui. Aí volta na questão do mal que nós estávamos falando agora há pouco. Então, nesses mundos ainda é falível o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Que espírito do mal Santo Agostinho está falando aqui? Espíritos obsessores? Não, porque espíritos obsessores não teremos mais espíritos obsessores no planeta de regeneração. Agora, o espírito do mal, as imperfeições que ainda existem em nós, ainda não estarão completamente, nós não estaremos completamente livres do seu império. Então, se nós não continuarmos o trabalho de elevação da consciência, da vigilância, da oração, todos os processos que nós fazemos na Terra, como planeta de expiações e provas, deve continuar no mundo de regeneração. Aí a pessoa vai à falência. Se vai à falência e age no mal por causa do mal interno, o que vai acontecer? Ela é reprovada. E quando nós somos reprovados, nós vamos ser levados para um outro colégio ou para uma outra sala específica para nós. E aí o espírito é exilado. É individual, é o mal residindo na própria pessoa. Esse nós vamos nos libertar só com o tempo. Agora, quando a pessoa deliberadamente está fazendo um trabalho de superação desse mal, ela faz jus a permanecer no planeta de regeneração. Quando ela dá vazão a esse mal, aí ela vai ser exilada posteriormente. Então não é o que os benfeitores têm falado, eles têm dito o seguinte, que muitos espíritos que se arrependem, reencarnam na Terra como última oportunidade. Quando a Terra já começar o seu ciclo de regeneração, o que vai acontecer? Ainda vai ter muitos espíritos assim, pessoas que estão sendo convidadas deliberadamente a fazer o bem, mas pode permanecer querendo o mal, e aí serão exilados posteriormente. Isso contraria o princípio de que nós não podemos retroceder. O fato do espírito reencarnar num planeta mais primitivo não significa que ele está retrocedendo. Se qualquer um de nós que usamos diariamente computadores, internet, desencarnarmos e reencarnarmos lá num país da África, lá numa selva dessas, que ainda existem esses feiticeiros que mandam as pessoas estuprarem crianças para ficar livre da AIDS. Se nós encarnarmos lá hoje, nós perderemos toda a capacidade intelectual, toda a capacidade de conhecimento, tanto intelectual quanto moral que tivermos? Não.
A única diferença é que nós não teremos mais computadores, não teremos mais celular, não teremos mais nada disso. Teremos pau e pedra para poder viver. Como muitos ainda na África vivem só nessa base do pau e pedra. Então essa é a diferença. Num planeta que está saindo da primitividade para entrar na fase de expiações e provas, não há um retrocesso do espírito. Há simplesmente a colocação do espírito no ambiente próprio para a índole dele. Então aqueles que permanecerem na Terra e reencarnarem entre os povos mais atrasados, estarão reencarnando nos países, nos povos, próprio para a índole deles, para se elevarem. Se não se elevam, vão ser remetidos para o planeta que está iniciando a sua fase de expiações e provas e não que está terminando, como é o caso da Terra. Vejamos agora o item 19 desse mesmo capítulo, progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então aqui a fala de Santo Agostinho também é muito pontual. Então todos os planetas progridem, e progridem tudo, não apenas o ser humano, mas os minerais do planeta, os vegetais, os animais progridem juntos. Por isso na Terra vai mudar completamente o clima, tudo que existe na Terra vai mudar. Consequentemente vai mudar os animais, vai mudar os vegetais, vai mudar tudo que existe no planeta. E isso é grandioso e mostra realmente que Deus é essa suprema inteligência do universo. Quantos acham que só a Terra é um planeta habitado? O orgulho do ser humano na Terra é tamanho que quando os cineastas de Hollywood, que são engraçados, né? Quando eles imaginam um ser de outro planeta, é sempre monstrengo, cara de tartaruga, são monstrengos, e para ser bonito eles se disfarçam de seres humanos terrestres. E aí eles se disfarçam, mas a hora que eles se mostram é aqueles monstrengos horríveis, querendo devorar as pessoas e tudo. O mais simpático de todos foi o tal do ET, mas tinha uma cara de tartaruga bem feiozinho. Ele era bonzinho, mas ele tinha uma cara de tartaruga tão feioso, porque o orgulho é tamanho que, ao admitir vida fora do planeta, tem que ser monstrengo, não pode ser humano bonitinho como nós, né? Nós somos bonitos, eles são feiosos. Se nós soubéssemos, se eles soubessem, né, os cineastas, soubessem a realidade, veriam que monstrengos somos nós. Nós ainda somos macacoides,
Perto, por exemplo, dos espíritos de Alcione que estão vindo para reencarnar em missão aqui na Terra, nós somos verdadeiros trogloditas, né? Verdadeiros trogloditas mesmo. Nós somos muito mais para macacoides do que para o ser humano de um planeta como esse de Alcione, que estão vindo em missão para a Terra, que nós vamos trabalhar num dos módulos do nosso seminário. Haverá uma atualização das obras básicas do Espiritismo, não enquanto essência, porque a essência da verdade universal é a mesma. Enquanto forma, sim, o próprio Kardec fala isso, que o Espiritismo, ele, a partir do progresso da própria ciência da humanidade, ele se adaptaria. Adaptar é uma coisa, mudar, como muita gente tem falado por aí, só sob a inspiração de espíritos pseudo-sábios, que fala que Kardec está ultrapassado, que nós temos isso, temos aquilo. Isso são falas de pessoas que não estudam Kardec e de espíritos pseudo-sábios que querem que isso aconteça para melhor perturbar. Então, o que vai acontecer é uma ampliação dos conceitos e um entendimento maior dos conceitos, como nós estamos vendo do Evangelho de Jesus. Com o avanço das ciências, por exemplo, uma ciência que nós trabalhamos com ela particularmente, que é a psicologia transpessoal, é uma grande ferramenta para entender o Evangelho de Jesus, em espírito e verdade. As nossas obras todas, nós aplicamos a ciência da psicologia transpessoal para entender em profundidade os símbolos que Jesus colocou. O próprio Kardec fala isso, que a doutrina espírita marcharia com a ciência. Como surgiu essa ciência na década de 60 do século passado, Joana de Ângeles é um espírito, que ela ainda está escrevendo, ela trouxe a psicologia transpessoal para dentro do movimento espírita. Então, a doutrina espírita ela vai se ampliando, como o Evangelho vai se ampliando, a nossa capacidade de entendimento das verdades espirituais vão se ampliando, porque as leis divinas, elas são imutáveis, e tudo isso que existe de conhecimento é para nós entendermos as leis divinas. Quanto mais o ser humano progride em intelecto e principalmente moral, mais entendimento ele vai ter das leis universais. Até que chega um momento, como Jesus mesmo disse, haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está querendo dizer com essa frase? Não haverá no futuro, quando a Terra for francamente planeta de regeneração, religiões A, B, C, D, E, não haverá mais. Haverá a religião. Qual? Espiritismo? A religião do amor, que o cristianismo é realmente a grande religião. Tudo que é derivado do Cristo, em espírito e verdade. O Espiritismo veio para reviver tudo isso. É o caminho para chegar nesse momento que Jesus já antevê, que nós estamos muito distante desse momento de transição, que haverá um só rebanho, um só pastor. Quem é o pastor? Ele mesmo. Quem é o rebanho? A humanidade da terra inteira. Né? E que não haverá mais religião, mas haverá religiosidade. Na passagem do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, ele fala isso. Haverá um momento que nós adoraremos a Deus em espírito e verdade. Não num templo, num local específico, mas onde? Dentro dos nossos corações. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório
mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Quem leu esse texto de Santo Agostinho em 1862 interpretou ao pé da letra, achou que Santo Agostinho estava falando que naquele momento a Terra estava se transformando de planeta de expiações e provas para a regeneração. Não dá para entender isso? Ele, achegado, que tempo é esse? Presente. Agora, o que é presente para um espírito dessa envergadura? Os benfeitores dizem sempre que no mundo espiritual as noções de tempo e espaço são diferentes do mundo físico. Já viram isso? Nas obras, várias obras falam isso. São diferentes. Um espírito dessa envergadura, como Santo Agostinho, ele vive quase como num presente. Para nós o tempo está passando e espíritos de alta envergadura, eles já estão próximos, claro que não chegaram na onisciência, na onipresença de um espírito puro como um Cristo, mas vivem num processo assim. Então, quando Santo Agostinho fala que chegou o momento da transição. Paris, 1862. Esse texto é tão válido para Paris, em 1862, quanto para Cuiabá, em 2011. Chegado. Mas não vai chegar nunca. Muita gente já fica ansioso, né? Os ansiosos de plantão, não vai chegar nunca. Vai ter a conclusão da transição e o início da nova era, mas ainda não agora. A transição ela é demorada, é um processo que começou na segunda metade do século XIX e deve se concluir, talvez, claro que existem previsões que os benfeitores têm colocado, na primeira metade desse século, talvez na década de 2050. Existe uma obra psicografada pelo Chico Xavier, atribuída a Emmanuel, de Emmanuel, que Emmanuel diz que o início da regeneração da Terra se dará em 2057. A primeira vez que eu li esse texto, eu estranhei, porque não é característica de espíritos da envergadura de Emmanuel falar em datas fixas. Divaldo, numa das palestras dele, ele disse que era na década de 2050 que haveria que iniciaria a regeneração do planeta. Depois, em conversa com Divaldo, nós perguntamos para ele e ele falou que essas informações ele deduziu de reflexões a partir de orientações de Joana de Ângeles. Eu, particularmente, refletindo depois sobre essa informação que Emmanuel dá, 2057, fazendo paralelo com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, dá exatamente 200 anos. E aí, quando Santo Agostinho fala aqui em 1862, então 5 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, toda transição de expiações e provas para a regeneração, 200 anos é de bom tamanho, não é? Porque durar 300, 400, aí entra aquela questão que Jesus coloca: por causa dos escolhidos, esses tempos seriam abreviados. Porque se deixar para o livre-arbítrio nosso, nós destruímos o planeta e não vai virar de regeneração nunca. Por isso está havendo
toda essa intervenção divina. E aí sim, a partir da década de 2050, porque, claro, 2057, um pouco mais, um pouco menos, perto da evolução do planeta, que se dá em bilhões de anos, é nada. Agora, é extremamente razoável esse 200 anos. Eu estou colocando isso como uma reflexão nossa, tá? A partir dos estudos e dessa informação do livro que traz a fala do Emmanuel de 1857, é o livro Plantão de Respostas. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Resposta: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, na verdade, é uma pergunta que fazem a Chico Xavier, e ele fala de uma orientação do Espírito Emmanuel. E aí nós fizemos toda aquela reflexão. Livro dos Espíritos, de 1857, a humanidade alcança um nível de maior maturidade ali. Porque senão a doutrina espírita não teria vindo no século XIX. E 2057, 200 anos de transição, é bem razoável a questão. Os espíritos superiores, eles colocam previsões e possibilidades, nunca data taxativa. Então, por volta de 2057, pode ser 2060, 2052, 2053, 55, por volta, nessa década. E a questão não é um processo que surge de fora para dentro. O benfeitor coloca muito claro, é a transformação de nós mesmos na direção do Evangelho de Jesus, na cristianização da nossa própria intimidade. Esse é o grande compromisso que todos nós temos individual e coletivamente. Vejamos agora a questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Vejamos a resposta dos benfeitores: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos ainda mais atrasados. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo,
na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntropo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, a última questão do Livro dos Espíritos, os benfeitores abordam diretamente a questão da transição da Terra, de planeta de expiações e provas, para mundo de regeneração, colocando claro que aqueles que não se coadunarem com a proposta de Jesus de implantar o reino de Deus na Terra, irão para mundos novos, mundos inferiores à Terra. E aqui os benfeitores, eles fazem uma conclamação muito clara também, para que aqueles de boa vontade trabalhem nessa implantação do mundo de regeneração na Terra. Porque, como nós falamos de manhã, está havendo claramente uma intervenção divina. Mas a intervenção divina não substitui aquilo que é a nossa parte. Deus está intervindo de que forma? Fazendo toda a partir dos benfeitores espirituais que trabalham em nome de Deus e de Jesus, a esses espíritos que não poderão mais reencarnar na Terra, estão sendo levados para um outro planeta mais primitivo. E, ao mesmo tempo, espíritos de alta envergadura moral estão vindo de um outro sistema planetário, muito mais evoluído que o nosso, para auxiliar na transição planetária. São milhões de espíritos de alta envergadura moral. Essa é a parte de Deus, é a parte do que os espíritos benfeitores vêm trabalhando ativamente no planeta. Aquilo que os benfeitores colocam aqui, vamos ler de novo. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, homens e mulheres, né? De fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra de regeneração, que colhereis pelo cêntropo o grão que houverdes semeado. Quando é que nós vamos, como e quando é que nós vamos trabalhar essa obra da regeneração? Agora, aqui e agora. Como? Começando pela nossa própria autotransformação, né? Tudo que nós trabalhamos na parte da manhã, a nossa autotransformação e o nosso esforço de propagar essas verdades espirituais para todas as pessoas que nós encontrarmos nas nossas vidas. Nós temos um compromisso de consciência. Primeiro, com a nossa autorrenovação, porque ela é intransferível, ninguém vai poder fazer por nós. Segundo, esse trabalho de divulgação dessa proposta, a divulgação dessa mensagem de esperança que os benfeitores vêm colocando. Porque, como nós também falamos, tem havido muito terrorismo por parte de espíritos pseudo-sábios, utilizando médiuns desavisados e que tem pregado toda uma mudança terrorista, de mudanças abruptas, de planetas que vêm para chupar pessoas e coisas mais, que nós vamos também trabalhar nos demais módulos do nosso seminário. Agora, a convocação dos benfeitores através do Livro dos Espíritos é que aqueles de nós
temos a boa vontade e vamos trabalhar com ânimo e zelo nessa obra da regeneração. Depois nós vamos ver no último módulo a convocação do Espírito Órion para que nós todos nos engajemos nessa proposta. É um convite que ele faz principalmente para os médiuns espíritas e os expositores espíritas. Vejamos agora um texto de A Gênese, capítulo 18, itens 2, 5 e 6. Kardec diz que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então aqui nesse texto, Kardec vem colocando dois tipos de transformação: física do planeta e dos espíritos que fazem parte da humanidade daquele planeta. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Na época de Kardec, essas comprovações estavam praticamente se iniciando e hoje existe toda uma ciência que estuda os vários períodos de evolução do nosso planeta, no aspecto físico e biológico. E temos um livro memorável dentro da literatura mediúnica, que é o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que fala de todas essas fases, todas essas transformações. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços da sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então aqui também Kardec fala de dois tipos de mudança: uma lenta e uma abrupta. Qual é a lenta e qual é a abrupta, pessoal? Na verdade, se nós formos ver, existem mudanças físicas graduais, que ninguém percebe, existem mudanças físicas abruptas. Nós falamos de manhã do processo de retificação do eixo da Terra, que está acontecendo a partir de terremotos. Essa não é uma mudança gradual, é uma mudança abrupta. Nos próximos anos deve acontecer muitos e muitos terremotos até que o eixo da Terra se retifique. As desencarnações coletivas são consequências, né? As desencarnações coletivas, o que gera na sociedade como um todo? O que o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Sobre os flagelos destruidores. O progresso. Um progresso de que forma? Mais rápido. Por que existem os flagelos destruidores? Para que o progresso da humanidade aconteça de forma mais rápida. Então nós temos a mudança lenta e essas mudanças rápidas. As mudanças rápidas que estão acontecendo no planeta, principalmente a partir dos cataclismas, os terremotos, os furacões, os vulcões, toda uma série de mudanças que o planeta vai passar
já vem passando, mas vai acentuar, né, todo esse processo de mudança vai se acentuar nos próximos anos. E, ao mesmo tempo, há toda uma desencarnação coletiva. Esses flagelos destruidores destroem os corpos, não destroem os espíritos, que por essa situação e pela comoção que gera no planeta, produzem as mudanças mais rápidas. Então existem dois processos, tanto no aspecto físico quanto no moral. Porque todos esses processos que geram os flagelos destruidores, eles fazem com que as pessoas repensem as vidas. Nesses últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, né, porque principalmente lá na região serrana do Rio de Janeiro, que aconteceram agora em janeiro deste ano, não faz nós repensarmos a fragilidade da vida, né, a vida física, as questões espirituais da vida, mesmo aqueles que estão distantes, como nós que estamos distantes dessas situações, acabamos refletindo. Se fôssemos nós no lugar dessas pessoas, dormindo e de repente uma avalanche de terra leva a nossa casa, leva a nossa família, leva tudo. E às vezes uma pessoa daquela família sobra, né? Por que disso tudo? O que acontece? Muitos levam tudo isso para extremos, outros levam para simplesmente aquela questão do esfriar o amor, como nós vimos no texto do Evangelho, e muitos refletem sobre o significado da vida. Esses movimentos subordinados quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes em modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes de modo geral. Então esse progresso, tanto físico quanto, mas principalmente o moral, na maioria das vezes no planeta aconteceu de forma parcial. Alguns países, por exemplo, evoluíram mais, outros evoluíram menos, e o progresso vai acontecendo. Agora, outras vezes é de modo geral. Nós estamos num período em que essas mudanças vão acontecer de uma maneira geral. Vejamos o texto Kardec, que coloca muito claro isso. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Que lei é essa? A lei de progresso ou lei de evolução, que é a mesma coisa. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Então vejamos nesse texto aqui que é muito importante. Olha, tem algumas questões fundamentais aqui para refletirmos. Todas essas leis são leis da natureza, obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Significa o quê? Que essas leis são o quê? Mutáveis ou imutáveis? Imutáveis. Porque se elas são fruto da eterna sabedoria e da presciência divinas, Deus não vai criar uma lei, depois falar, não, pensei melhor, vou acabar com essa lei e vou criar outra. Quem é que faz isso? Nós, seres humanos. Como somos imperfeitos, as nossas leis vão se aperfeiçoando com o tempo. Já Deus, como Ele é a eterna sabedoria e traz essa presciência, tudo que Ele cria é perfeito, então não muda. Então quando o espírito pseudo-sábio fala de algo que derrogaria uma lei divina natural,
Um espírito fala isso, o que ele é? Eu já dei a resposta. Pseudo-sábio, né? Porque os espíritos sábios, o que eles fazem? Eles cumprem as leis divinas. Os espíritos pseudo-sábios não cumprem e querem que muita gente também não cumpra junto com eles. Por quê? Por causa das paixões que nutrem e por inveja, despeito, eles querem que a maioria das pessoas sigam ideias falsas. São os falsos cristos e os falsos profetas. Então, tudo o que está acontecendo devido a essas leis e resulta da vontade de Deus. Mesmo quando acontecem flagelos destruidores, que destrói centenas de milhares de vidas, como o tsunami em 2004, como o terremoto no Haiti no ano passado, né? Milhares de pessoas desencarnaram. Nada que acontece sem a vontade de Deus. Então, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Por quê? Que mesmo nessas situações que são destruidoras, é vontade de Deus, e essa vontade é fruto dessa eterna sabedoria. Por quê? O que resulta disso tudo? Gera mudanças e gera o quê? O aprendizado que vai nos encaminhar a uma postura mais amorosa diante da vida. Então todos são convidados a repensar a vida. Aqueles que passaram pelos flagelos destruidores e aqueles que observam, que estão observando como espectadores. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então aqui Kardec vem falando dessa maturidade da humanidade. É o estágio que nós alcançamos agora, a maturidade para subir um degrau. A Terra já está no segundo degrau, como nós vimos de manhã. Vamos para o terceiro, que é o mundo de regeneração. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Se isso era verdadeiro no século XIX, é muito mais agora no século XXI. Nós nunca estivemos tão avançados em inteligência, em tecnologia como hoje. Muito mais, nem se compara com o século XXI, com o século XIX, quando Kardec escreve esse texto. Então ele está mais atual do que nunca. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Também ele é mais atual hoje do que no século XIX, porque o descalabro moral é maior hoje, assim, em termos de quantidade, do que até no século XIX. A gente vê a flor da pele as pessoas num processo de desumanidade, de descaridade uns com os outros. A questão da comunicação é real, existe muito mais comunicação do que no século XIX. O que acontece também nos dias atuais, como no próprio texto do Evangelho que nós estudamos de manhã, que a iniquidade estaria alcançando o nível que os benfeitores têm uma comunicação do Espírito Oro, que ele fala do fundo do poço. Não quer dizer que o planeta esteja pior, tem muito mais gente fazendo bem do que o fazendo mal. Só que a quantidade de gente fazendo mal é maior hoje do que no século XIX, concorda?
Porque no século XIX até a população era menor, a maior parte da população vivia em zona rural, não nos grandes centros urbanos. Então toda essa estrutura que nós temos no planeta hoje favorece esse estágio que nós estamos passando, de ao mesmo tempo muita gente buscando o bem, muita gente propalando o mal. É claro que os meios de comunicação evoluíram e qualquer coisa que acontece, principalmente nesse sentido, na hora, aqui em Cuiabá nós estamos sabendo. Se acontecer um problema lá num paizinho que a gente às vezes nunca ouviu falar, daqui a pouco a notícia chega aqui. Isso é verdadeiro. Agora, ao mesmo tempo, existe todo um descalabro moral, como nós vimos no texto evangélico, que nunca houve, nunca haverá um momento igual esse que nós estamos vivendo, que gera toda essa aflição coletiva, todo esse sofrimento coletivo. Agora, sem sombra de dúvidas, o planeta está muito melhor hoje do que no século XIX, até em termos morais, senão não estaríamos alcançando essa etapa final do processo de mudar de categoria, né? Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, ao mesmo tempo que existe toda essa mudança no aspecto da inteligência, o lado moral ainda há a carência da humildade, da mansidão, da caridade, porque, como diz Kardec, há uma superexcitação ainda do egoísmo e do orgulho. Então, o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase que nesse momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Então esse momento, é como se a humanidade estivesse saindo da juventude. Nós já passamos pela infância, que é o mundo primitivo, estamos concluindo a juventude como mundo de expiações e provas e vamos entrar numa idade mais madura. Todas as vezes que nós somos convidados ou quase que forçados a pensar no coletivo, de alguma maneira há uma melhoria. Na verdade, na Terra, principalmente dos países chamados industrializados, eles estão sendo quase que forçados a pensar nisso. Por quê? Porque ainda existe isso aqui, o egoísmo e o orgulho ainda fala alto, Então, nós vemos aí dirigentes, o George Bush mesmo dos Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos flutuam numa plataforma acima do planeta, Como se o aquecimento global não gerasse problemas para eles também. Então, recusando todas as possibilidades de diminuir a quantidade de emissão de gases tóxicos, principalmente CO2, que gera o efeito estufa. Como se o país estivesse num outro mundo e não neste. E isso ainda não mudou. A gente não vê no novo presidente uma nova mudança, mas as próprias mudanças físicas é o terceiro servo da parábola da grande ceia. Ele funciona tanto individual quanto coletivamente. O sofrimento acaba forçando as pessoas a superarem o egoísmo e o orgulho, amansar o egoísmo, humildecer o próprio orgulho.
Então isso acontece no nível individual e no nível coletivo. Então o que os benfeitores têm nos convidado a refletir sobre isso no nível individual e coletivo, cada um fazendo a sua parte no processo. O grande problema do planeta não é a quantidade de pessoas que moram nele, é a quantidade de egoístas que moram nele, né? Porque o que nós falamos de manhã, aquela questão da África, né? Só a quantidade de batata frita que se joga nos Estados Unidos fora dava para alimentar os africanos durante um ano, sem sombra de dúvida. Porque eu sempre estou lá e eu vejo em todos os restaurantes só de batata frita, não precisa mais nada, outra coisa não, batata frita. Alimentaria a população da África durante o ano. O que eles jogam durante o ano lá, alimentaria a população da África. Então o que sobra? Não é gente, é egoísmo. Isso que ainda existe de muita quantidade. É isso que cabe a nós mudar. Ela podia, pois, ser revista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Então, por isso que Jesus já previu há 2000 anos, os benfeitores vêm falando dos tempos chegados, por quê? Pelo próprio ciclo de maturação da humanidade. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. Então percebamos as palavras sublinhadas. Não se trata de uma mudança parcial. Outras que aconteceram no passado foram parciais, em uma região, em um país. Esta não. Esta do final dos tempos é uma mudança geral, no planeta inteiro. E todos aqueles que se opuserem a essa mudança, como diz o Kardec, trabalham a seu mau grado, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Então, todos os espíritos que tentarem fazer com que a Terra permaneça como está, eles não conseguirão. Estão todos sendo exilados num outro planeta. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuído de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. Então percebamos qual é o objetivo disso. Os espíritos empedernidos do mal são retirados do planeta. Ou as pessoas que já têm uma propensão ao bem vão reencarnando, sem mais esses obstaculizadores do progresso, encarnados e desencarnados. Então vai havendo toda uma mudança, porque se na Terra hoje se cessasse hoje todos o mal que se dá do mundo espiritual para a Terra, já haveria uma grande mudança. É claro que não cessa, por quê? Porque o mal ainda existe em nós, existem muitos espíritos ainda na dimensão espiritual produzindo o mal deliberado, empedernidos no mal, porque esse processo não é abrupto. O exílio dos espíritos já começou há muito tempo e não é de uma hora para outra que vão ser exilados todos os espíritos, porque a misericórdia divina é infinita e dá oportunidade para todos aqueles que minimamente acenarem para um processo de arrependimento real. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média,
com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Vai chegar um momento que nós vamos conhecer guerra só através de história, livros de história. Não haverá mais nenhuma guerra, nenhuma confusão no planeta. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Então esse texto é tão atual hoje quanto era na época de Kardec. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. Isso é feito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como o pressentimento de um estado melhor. Então, essa última frase aqui de Kardec, nós temos visto isso em nossos dias. Muita gente ainda fica numa expectativa em relação ao bem, mas já há um desejo do bem, não de uma minoria. O bem efetivo, realizado de forma ativa, ainda é de uma minoria, mas o desejo do bem, como ele diz aqui, desejos, aspirações, acontece muito. E o que significa isso? Pressentimento de um estado melhor, de que algo vai acontecer e que as coisas vão se melhorar. Então, aquela questão da esperança em dias melhores. Nós vemos isso de uma forma geral no planeta. Esse processo não teria também a falta de um sentido existencial? Sim, porque nós vamos ver no módulo 3 do nosso seminário, daqui a pouco, nós estamos nesse auge, quase próximo do fundo do poço, ainda não chegamos. Às vezes, a cada notícia que a gente ouve, nós chegamos no fundo do poço, não chegou ainda. Os benfeitores, esse benfeitor Orion, ele coloca o momento, mais ou menos, que vai acontecer desse fundo do poço. Então, isso tudo que nós estamos vivenciando gera um vazio existencial. E nessa busca de preencher esse vazio, as pessoas começam a querer, pelo menos desejar, se espiritualizar. Não é por acaso que os filmes com temáticas espiritualistas estão chegando até em Hollywood. Recentemente teve um filme, não sei se vocês viram. É um filme meio superficial, mas já fala de mediunidade, da existência do mundo espiritual, de uma forma superficial. Um filme hollywoodiano, com atores, inclusive, que já ganharam o Oscar. O Matt Damon, que foi o ator principal desse filme. Então, chama Além da Vida. Isso significa o quê? Um desejo, uma vontade de espiritualização. Aqui no Brasil, só no ano passado, 2 filmes com temáticas espíritas mesmo, né? Um de um autor, de um diretor não espírita, outro de um diretor espírita, o Chico Xavier, que passou essa semana na Globo. Não é também por acaso, a Globo não é boazinha, ela coloca coisas que dão ibope e que dão renda nas propagandas para ela. Então, passou a minissérie, que nada mais foi do que o filme dividido em 4 partes. O filme Nosso Lar, assistido por mais de 2 milhões de pessoas. Então, tudo isso é essa ânsia de espiritualização que nós estamos passando no planeta.